Então, bom dia a todos. Definição, vamos começar aqui, como eu falei, né? Aqui é porque tem várias, como é que eu vou dizer? Em algumas situações essa definição ela vai mudar algumas coisas, mas na situação em que a gente vai entender o que é isso aqui, né? O que significa limite de f de x quando x tende a um certo ponto A, se ser igual a L. A gente vai tentar entender, ou então, a definição do que significa isso aqui, tá? O que eu falei na aula anterior, ou na aula de segunda-feira, né, passada, que intuitivamente, o que é isso aqui? Isso aqui significa, ele vai interpretar o comportamento dessa função quando x está próximo de um certo ponto A, né? Quando x se aproxima de A, a função ela se aproxima desse valor L aqui, tá? Um outro detalhe importante é, o ponto A não necessariamente tem que estar, ele não precisa estar no domínio da função, só para existir o limite, né? Só para a gente relembrar, por exemplo, ó, esse limite aqui, o 1 ele não está no domínio dessa função, porque quando eu coloco 1, vai zerar em cima e zero embaixo, né? Mas o limite existe dá 2, né? Que é aquela conta lá que a gente já fez. Eu vou só fazer aqui, mas eu vou apagar. Aí cancela aqui, aí vai dar 2, né? Porque vai substituir aqui. Então, primeiro, o ponto não tem que estar no domínio da função para o limite existir, ou para ter sentido falar em limite. Não. Aí sim, eu vou entender, primeiro eu vou pegar um ponto A, só para a gente entender graficamente aqui como seria. E aí como é que se escreve matematicamente isso aqui, limite de fx com x tende a A igual a L. Mas, como eu falei, não é uma coisa muito fácil de digerir, não. Então, eu vou pegar um ponto A. Aí, eu vou pegar L aqui. Aí, vamos supor que seja o gráfico da função. Eu vou colocar como sendo o f de A igual a L nesse exemplo, mas não necessariamente é a mesma coisa, tá? E aí, o que significa limite de fx com x tende a A igual a L? Primeiro eu vou falar mesmo secamente como é que é. Significa o quê? Que, aliás, antes de eu falar a definição, só uma observação aqui. O intervalo de centro A e raio o intervalo vocês coloquem aqui aberto, tá? O intervalo aberto de centro A e raio delta delta é essa letra, delta minúsculo aqui, essa letra grega. Vocês conhecem o delta maiúsculo, né? É aquele lá geralmente na formulazinha de Bhaskara, né?
é definido por Centro o quê, professor? Oi? Centro o quê? Centro. Deixa eu. Isso, vou colocar aqui todo, para não ficar passando da esquerda. Pronto. É definido por A menos delta A mais delta. Vocês sabem que esse colchete aqui é um intervalo aberto, né? Colchete para fora, assim, né? Aí, basicamente, é o seguinte, ó, imagina que você tem um ponto A aqui. Aí, o raio é o tamanho, a distância do A até a extremidade, tanto inferior quanto superior. É esse tamanho aqui, ó. Delta é esse tamanho aqui, tá? Então, o centro do intervalo, justamente, você pode ver como o ponto médio do intervalo. E aí, o raio é o tamanho, ou a distância desse ponto aqui até o A. Aí, quando é dito que o raio é delta, quer dizer que o A é o centro e a distância do centro para as extremidades é a mesma, tá? E aí, por exemplo, como o centro é A, e esse intervalo aqui, essa distância é delta, a extremidade superior é simplesmente A mais delta, porque é o A somado a essa distância. E a extremidade inferior é A menos delta, porque é o A subtraído a distância, tá? Só para dar um exemplo para vocês. Você pega 0, 1, né? Aí o centro desse intervalo aqui é 1 meio. E o delta aqui é exatamente 1 meio também, né? Aqui o A é 1 meio. O delta é esse tamanhozinho aqui, que é metade também, tá? Entendem isso, né? Intervalo com centro no meio e raio 1 meio, mesma coisa, que é o raio delta. Por que eu estou falando isso? Porque essa ideia de centrar intervalo está exatamente no cerne, né? Na parte principal da definição. Porque aí, agora vamos lá. O que significa isso aqui? Significa o quê? A definição é: dado qualquer intervalo com centro em A e raio delta. O que é dado qualquer intervalo? É que você escolhe qualquer intervalo ou qualquer número real, tá? Que é o delta. Vou fazer um outro desenho aqui, para melhor, para não ficar subindo e descendo, fica ruim para vocês. Então eu vou escrever um pouco menos formal, depois eu coloco a definição mais formal. Aqui o A e aqui o L. Então, primeiro, o que é feito? Escolhe-se um número delta maior que 0, arbitrário. O que é? Simplesmente vocês não escolhem o número delta. Só que essa escolha, ela é arbitrária, mas você tem que pensar num número muito pequeno. Tá? Imagine 1 sobre 1000, por exemplo. É um número pequeno. A priori. Então escolham esse, porque esse delta vai ser o centro, vai ser o raio do intervalo centrado em A, tá? Então eu escolho primeiro o delta. Não é escolhe-se delta não. Escolhe-se um epsilon positivo
arbitrário, que vai ser o centro do intervalo centrado em L, na verdade. Aqui, ó. L mais epsilon, L menos epsilon. Então, eu escolho um número epsilon arbitrário. Esse epsilon vai ser o raio do intervalo com centro em L. Aí, o que deve ser feito? Deve-se provar que existe... Deve-se provar que existe um delta, agora sim, que existe um delta positivo, que vai ser agora sim o raio do intervalo que está centrado em A, então A menos delta, A mais delta. E esse delta aqui, ele deve satisfazer junto com o epsilon a seguinte propriedade. Então, deve-se provar que existe um delta positivo, tal que para todo x pertencente ao intervalo aberto, né? A menos delta, A mais delta, tem-se que f de x, aí os x no domínio da função, né? Ele pertence ao intervalo e no domínio da função tem-se que os f's de x estarão no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Se ocorre isso, quer dizer que o limite existe. E ele vale L, né? Existe limite e ele é igual a L. A gente vai voltar aqui, eu vou subir de novo, a gente vai tentar entender o que é isso aqui. Posso subir de volta? Ó. Então, a primeira coisa é escolher um intervalo ou escolher o raio do intervalo cujo centro é o L. Mas aí, escolher não, perdão. É porque é como se fosse essa escolha, na verdade, é arbitrária. Você pega assim, dado qualquer, né? Mas só que você tem que pensar o seguinte, esse raio desse intervalo cujo centro é o L tem que ser muito pequenininho, tá? Tem que ser, você imagina que é uma coisa micro, né? Aí você tem que provar que qualquer escolha dessa vai existir um outro intervalo, né? Cujo centro é o ponto A, tal que qualquer elemento que eu pegue aqui dentro, qualquer x que eu pegue aqui, os f's de x eles vão cair justamente no intervalo inicial lá centrado no L. Se isso ocorrer, é que o limite existe. Tá? Em geral, não é simples provar isso. Ó, só para dizer que eu não fiz nenhum, tá, não. Como é que se escreve, digamos assim, uma escrita mais clássica da definição, né?
mas escreve-se assim, né? Se somente se, aí para todo epsilon positivo, que esse para todo aqui, esse símbolo aqui, você já tinha ouvido falar? Para todo. Que é o mesmo sentido de qualquer, ou escolhe-se qualquer epsilon arbitrário, tá? Qualquer epsilon que você pegue, para todo epsilon, existe, aí coloca o símbolo assim, de existir, existe, que esse é, só que no sentido contrário, né? O é assim, aí você coloca ele do outro lado, tá? Um delta positivo. Aí o tal que, esse tal que tá aqui, ó, você coloca 2 pontos. Perdão, você coloca um ponto e uma vírgula. Tal que para todo x pertencente a intervalo menos delta a menos delta, a mais, perdão, a menos delta, a mais delta. Acho que eu errei aqui. Ah, não, aqui tá certo. A menos delta, a mais delta. Aí, esse tem-se, essa palavra aqui tem-se, você pode botar o sinal de implicação. Para todo, implica que o f de x L menos epsilon, L mais epsilon. Ou também, no lugar de colocar x pertencente a intervalo e fx pertencente a intervalo, você pode botar também essa outra versão aqui, vou colocar de azul. Se somente se. Para todo epsilon positivo, existe delta, tal que, aí para todo x no domínio o x pertence a esse intervalo, é a mesma coisa dizer que x menos a é menor que delta. Eu já explicar por quê. Implica que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Só uma observação aqui, ó. X pertencer a menos delta a mais delta a mesma coisa dizer que o x está entre a mais delta, né? E a menos delta. Aí se eu subtrair menos a aqui, aqui, aqui e aqui, percebam que vai ficar o quê? Menos delta, ficar menos delta, menor do que x menos a, menor do que delta. Aí você tem que usar agora a propriedade de módulo, que eu falei, que se o número está entre menos R, você lembra? Menos R e R, quer dizer que o módulo dele é menor que R. Então aqui, implica que deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ficou um delta ali.
Só uma observação, ó. Aqui, daqui para cá é aquela propriedade lá, x menos r, se somente se. Tá? Só que aqui, no lugar do x é x menos a, e o r é o delta. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou ler novamente. A definição é essa daqui. Então, quando o limite existe, implica que para todo epsilon positivo, o que é para todo epsilon positivo? É qualquer intervalo que você escolhe, dado arbitrariamente, cujo centro é o L, o raio é epsilon. Aí você tem que imaginar que esse epsilon é muito pequeno. Aí você tem que provar que existe um intervalo centrado em A, tal que qualquer elemento que eu pegue centrado em A, nesse intervalo aqui, ó, as imagens dele vão cair nesse intervalo que está aqui. Quando isso ocorre, o limite existe e dá L. Tá? Oi? E aí, como é que você escreve? Você pode escrever de duas maneiras. Para todo x existe um delta, tal que para todo x pertencente ao intervalo A menos delta mais delta, tensão domínio, as imagens vão cair no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Ou isso aqui você escrever assim, e isso aqui você escrever assim. Essa de azul é até mais comum fazer os cálculos. Onde é que vocês viram esse negócio do... Hã? Da quinta-feira aí? Quem? Acho que foi de introdução. Ei, foi a questão da ética e moral? Ela perguntar para o professor. Não, é questão de ética, mano. Não, vocês já entregaram, não disseram, a professora já Ah, mano, aí você vai Agora pergunta onde é que ela ouviu isso. Mas faz a desde a semana passada, tá? Não, mas tá mesmo no Twitter. Já falei aqui. Twitter, Instagram, Não existe. o sentimento aí já circulou já. Acho que desde quando começou a visitar, né? Desde o ataque de farinha preta. Desde até que parece bem que começou essa história. Circular aqui seria aqui assim, na região. Uhum. Ó, então o que eu vou fazer agora é provar um limite pela definição. Aí vai ser só um mesmo, depois a gente continua o conteúdo. Tá? Sim. Lá de cima é da outra página agora, né? Exatamente. Deixa eu casar, tá ligado? Mas é que nem aquele filme V de Vingança, já assistiram? Qual que você tá falando? 1, 2, 3. Não, só tem um, né? Não? Não, Tem a sequência. tem a sequência. Mas não é com os mesmos atores, então. Aí eu não assisti. Porque eu assisti 1, 2 e o povo falou que é ruim. Eu nunca nem sabia que tinha. Mas é a mesma temática. A mesma história. Ah, isso é só pra espalhar o medo. Só ficar em casa. Todo mundo falando. Cheiro, bicho. A primeira fala que sumiu, já vai pra sua casa. Vocês não vão vir, agora então. Já entrou comigo, só que eu falo que a sua cavalo, eu só tenho na outra cavalo. Ah?
Só uma dúvida. A pode ser qualquer valor. Quem? A pode ser qualquer valor. Depende. Só que L vai ser a representação das funções. Não, L vai ser o limite. Não, então, mas ele vai ser o resultante da função, que vai dar no limite. É isso? Mas não necessariamente o f de A vai ser o L. Entendeu? Não necessariamente. Pode ser que nem exista, né? Pode ser não. Não necessariamente vai existir aquele limite que eu coloquei aqui, que é um exemplo entre milhões. O f de 1 aqui não está definido. Tá? E vocês... Vamos provar aqui um. Mas em geral, sim, quando você não quer assistir aula, você não tem que ter um motivo para não assistir. É só não vir. Ou vocês precisam do encorajamento de outras pessoas para tomar uma decisão que nem essa. Ei, peraí, professor, já nem 10 horas. Mas no dia que não tiver aula, é só não vir, gente. Não deu nem 10 horas, ainda nem. A gente deu um suave. Mas geralmente uma vida adulta é assim, eu não venho, como todo mundo não vem, aí eu fico mais, digamos assim, com a consciência mais tranquila, porque eu não estou fazendo sozinho. Mas esse é o ponto. Você tem que ser responsável o suficiente para tomar uma decisão e ser responsável por ela. Se eu for substituir aqui, dá quanto esse limite aqui? 8. Cara, que ela olhou pra mim. 5, né? Eu até pensei que não. Então aqui... Então o A, né? No caso o A é 2. O L seria não, é 5. E aí o que eu tenho que mostrar? Deve-se mostrar, né? Ou demonstrar. Esse dado é o mesmo sentido, tá? Dado epsilon positivo ou para todo epsilon positivo. Eu vou escrever mais por extenso aqui do que simbólico. Existe, né? Delta positivo. Aí o ponto é o seguinte, tal que módulo de x menos o A, aqui é 2, então fica menor do que delta, implica que f de x menos 5 é menor que epsilon. E aí, assim, como é que geralmente se prova esse tipo de coisa? Você pega você vai começar exatamente onde você quer provar. Você vai fazer uma conta ao contrário. Vai chegar no resultado que você vai sair do resultado que você quer chegar, vai fazer o cálculo e na hora de escrever, escreve ao contrário. Uma coisa que é feita dessa forma mesmo. Então eu quero chegar ao quê? Que dado qualquer epsilon, eu vou ter que exibir um delta, tal que essa sentença aqui ela vai ser verdadeira. E aí a conta é feita, eu vou pegar, supondo que eu já encontrei, eu vou sair daqui. Que letra é essa? Essa aqui? Não. Essa aqui, epsilon. Não é essa. Aqui? Qual é a letra aqui então? Depois de existe. Existe delta, pois é. Eu perguntei se disse que não era ela. Delta. Delta. É o delta minúsculo. Tem o delta maiúsculo, né? É um D minúsculo. Não, é um delta que é uma letra grega, minúscula. O delta maiúsculo é esse aqui. É como se, imagina, para escrever, imagina que é um D, só que você tem que fazer uma coisa assim. Ou então um 8, só que você não preenche. Porque o 8 seria... Você fecha, né? Então você tem que fazer assim. Tá? Algo desse tipo.
Dado epsilon, existe delta tal que vale isso aqui. Aí eu estava dizendo que como é que é feito esse cálculo? Você sempre começa dessa parte aqui, ó, supondo que já acontece isso. Faz uma conta e vai chegar em algum lugar. Depois eu vou explicar o raciocínio e a gente vai reescrever essa conta só aqui de trás para frente. Então eu vou fazer aqui de azul o que geralmente se chama, que é o rascunho, né? Então eu vou pegar f de x menos 5. Eu vou desenvolver isso aqui. Aí quem é o f de x? O f de x é essa função aqui, ó, 4x menos 3. Menos 5. Aí antes da gente continuar, nesse cálculo aqui, o que geralmente as pessoas querem? Querem que aqui apareça a expressão alguma coisa x menos 2. Nesse cálculo f de x menos 5, você tem que manipular e aparecer x menos 2. Tá? Então aqui como é que fica? 4x menos 8. Aqui eu posso, para aparecer x menos 2, já fica claro que eu posso botar o 2 em evidência. Ó. Na verdade eu boto o 4 em evidência assim, né? Aí usa a propriedade de módulo, então vai ficar 4 vezes módulo de x menos 2. Aí isso aqui é menor do que epsilon. Porque como eu falei, você supõe que isso aqui já aconteça, faz o cálculo contrário. Tá vendo? Ó? Essa expressão aqui, f de x menos 5 em módulo, é 4 vezes x menos 2, que é menor que epsilon. Daí, 4x menos 2 isso aqui sendo menor que epsilon é menor do que epsilon sobre 4. Pronto, aí eu fiz isso aqui. Aí você... Agora a gente vai voltar para o começo, ó. Aqui. Tá vendo que ficou uma expressão muito próxima? Essa daqui, ó, é muito próxima dessa daqui. A diferença é que ali em cima tem delta e aí embaixo tem epsilon sobre 4. E aí você compara as duas e você imagina. Porque você tem que provar, a demonstração, a parte difícil é provar que existe o delta. Então quando eu comparo as duas expressões, essa daqui e essa daqui, quem seria o meu delta? Você, dado o epsilon arbitrário, quem seria o delta? Quem é que seria o delta? Epsilon sobre 4. Parece, você deve confundir com 3, né? É. Ó, tá vendo? Ó? Apareceu aqui, é porque o que eu tenho, como eu falei, eu tenho que provar que existe o delta. Quando eu comparo essa expressão de cima com essa daqui, sugere que o delta tem que ser esse valor. Tá? Aí sim, aí você vai fazer a conta agora oficial. Dado epsilon positivo, vou escrever aqui de preto. Dado epsilon positivo. Nem sempre é tão óbvio o delta, tá? Dado epsilon positivo. Agora você vai tomar... Quando o limite não bate. Como assim não bate? Tipo, quando o limite é indeterminado, você tem que provar ele. Aí você tem que manipular para chegar numa forma que seja determinada. Por que não tem às vezes que o limite é indeterminado? Indeterminado? É, porque quando a função... Tá. Vamos supor que você calcula... vamos ver se eu entendi o que você está perguntando. Você tem esse daqui. Sim. Aí você calcula, dá 2.
Aí depois é que você prova pela definição. Ah, dá 2, né? É, exatamente. É porque, Porque não vai considerar indeterminação, né? não, esse aqui Só dá considera a 2, manipulação tá feita. aí depois você teria que provar esse aqui com essa função, esse aqui sendo L. Ok. É, se não fosse pela definição, mas a questão também é que você tem que ter o valor do limite para... ou então é de assim, conjecturar que ele vale aquele valor e provar, de fato. E aí, aí a demonstração é assim, ó. Dado epsilon, vamos lá. Tome delta igual a epsilon sobre 4. Daí, aí agora o que eu tenho que provar? Equivale essa sentença aqui. Só que é como se você pega a conta que acabou de ser feita e escreve de trás para frente. Tem que provar que vale agora essa implicação. Ó. Isso aqui é menor do que delta implica que fx é menor do que... Então vamos lá. Daí, módulo de x menos 2 menor do que delta implica o quê? Implica que módulo de x menos 2 é menor do que epsilon sobre 4, que é o delta escolhido. Eu vou escrever depois geometricamente o que isso significa. E aí é só reescrever essa conta aqui, que nós acabamos de fazer. Módulo de x menos 2 menor que epsilon sobre 4 é a mesma coisa de 4 vezes x menos 2 menor do que epsilon. E aqui fica aqui, né? Então vai ficar 4x menos 8 menor do que epsilon. Aí esse 4x é reescrito como? Você vai lá olhar. Tá vendo? 4x menos 8 é a mesma coisa de 4x menos 3 menos 5. E isso aqui exatamente f de x. Mas eu entendo vocês, o sentimento. É porque às vezes a gente esquece que... o professor também tem esse defeito, de esquecer que já foi aluno. Deixa o quê? Então, ó, pessoal, ó, só uma coisa. Assim, eu tenho certeza que vocês têm dificuldade de entender. Mas isso é a coisa mais normal do mundo, para esse conteúdo específico aqui. É uma definição que demora, assim, principalmente o pessoal da matemática que é o mais interessado. É uma coisa que demora, assim, muito tempo. Às vezes a pessoa, só no mestrado ela vai entender, como é que eu vou dizer, intrinsecamente isso aqui, tá? Porque às vezes você entende, é muito comum, dos alunos da graduação, o que é comum? Você entender o mecanismo como prova, ou como montar. Imagina que você tem um quebra-cabeça, você sabe só como monta, mas não sabe por que você está montando daquela forma. É isso aqui. Geralmente os alunos de cálculo 1, eles entendem a conta, porque a parte algébrica você só entende o mecanismo. Faz assim, assim. O porquê daquilo ali ser feito já é outra coisa. Esse porquê é um pouco mais profundo. Então vamos lá. Ó. Geometricamente, faz o seguinte. A função, só para a gente tentar entender, é 4x menos 3. Então eu vou tentar fazer o gráfico aqui. Vocês sabem, para fazer o gráfico da função afim, basta 2 pontos, né? E aí a gente liga, tá? Então, por exemplo, o f de... É porque às vezes eu falo uma coisa aqui e penso que eu falei na outra turma. Falo uma coisa na outra turma e penso que eu falei aqui. Por exemplo, o f de 0 é menos 3, né? Por exemplo, então ela pá, o ponto aqui, menos 3. O f de 2 eu vou calcular porque o f de 2 vai dar 5, né? Ó, então ela é mais ou menos isso aqui.
seguinte. E aí, o que eu falei? Agora a gente vai voltar lá para o epsilon. O que é o epsilon? Você escolhe um epsilon arbitrário. E aí o epsilon é exatamente o raio do intervalo cujo centro é o 5, que é o valor do limite. Tá? Ó, o limite de 4x menos 3, quando x tende a 2, é 5. Então, o L aqui é o 5, então você vai lá. Escolhe um intervalo arbitrário. Então, eu vou colocar aqui o epsilon. Ou seja, esse tamanho aqui é epsilon. Aí você volta, faz o caminho inverso. Se aquele tamanho é epsilon, este aqui é epsilon sobre 4. Esse pedacinho aqui, ó. Perdão, não é exatamente isso aqui. Esse tamanhozinho aqui é epsilon sobre 4, que é o delta. Tá? Dado um epsilon, aí você volta pela função, e aí o delta vai ficar em função desse epsilon, que é o tamanho do intervalo, ou o tamanho do raio, do intervalo cujo centro é o 2. Então, dado um intervalo que você, ou dado um raio, né, do intervalo centrado em 5, existe o delta, ou seja, existe um outro raio de um intervalo centrado em 2, tá o quê? Qualquer ponto que eu pegue aqui, ó, nesse intervalo aqui, a imagem dele vai cair lá no outro. Quando isso ocorre, o limite existe. Tá? Esse aí meio que prova que nesse corredor aqui, ó, aqui, os x vão sempre cair aqui. Ele nunca vai fugir. Quando foge, é que o limite não existe. Tá? Vou pegar um exemplo, um gráfico de um que não existe, a gente vai entender que em algumas situações ele vai fugir. Tá? Fugir do intervalo lá. Aí fugindo, não existe o limite. O intervalo aberto que você está perguntando é desse aqui? Não, isso não será. Eu tenho a função, tem um gráfico, tem um intervalo aberto e fechado. Aí no caso do limite, ele vai existir para... Você tem que sempre pegar aberto. Aqui, por exemplo, aberto, esse intervalo aqui, cujo centro é 2, tem que ser aberto, e o cujo centro é 5 é aberto também. Ó, eu vou pegar um exemplo, uma figura de uma função que eu sei que o limite não vai existir. Só para vocês entenderem que quando essa ideia do f de x fugir, né, ele sair do intervalo. Eu vou inventar uma aqui, tá? Você vai representar só graficamente ou Oi? Isso vai representar só graficamente ou... Só graficamente. Vamos supor que tem uma função aqui. É assim, ó. O gráfico dela é esse vermelho aqui. Tá? Aí aqui tem um valor, L, sei lá, N.
Aí é o seguinte, ó. Qual é a ideia intuitiva? Dado qualquer epsilon, ou seja, você escolhe o tamanho do intervalo centrado em L. Então, esse tamanhozinho aqui é epsilon. Aí vamos supor que existe esse limite. Se existir, quer dizer que realmente existe o delta. Aqui é o A. Existe o delta, ou seja, existir o delta é existir o raio do intervalo que é centrado no A. Tal que qualquer elemento que eu pegue neste intervalo aqui, qualquer elemento, a imagem dele vai cair nesse intervalo aqui. Mas isso é verdade? Por exemplo, ó, aqui não dá para dar um zoom maior, mas imagine que eu pego um X. Imagine que eu pego o X aqui, nesse lado esquerdo do intervalo. Se eu pegar o X aqui, a imagem dele, pela função, eu passei aqui da função, que é Ctrl Z. A imagem dele pela função está muito sobrecarregada aqui, deixa eu só deixar mais limpo aqui. Pronto. Vou pegar o X aqui. A imagem dele pela função vai cair aqui, ó. Né? Mas se eu pegar um X do outro lado, a imagem dele pela função, ela vai subir. Vai ser aqui. Então, o que eu estou dizendo é que no intervalo que eu peguei, neste intervalo aqui, tem pontos em que, quando eu pego o X, vai cair no intervalo centrado no L, mas tem pontos que vai fugir do intervalo. Então, quando foge, quer dizer que o limite não existe. Ok? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um corredor, eu tenho uma faixa em que os X, eles não conseguem escapar, eles vão cair lá. Mas aqui, essa faixa aqui, ela só funciona no lado esquerdo. No lado direito, ele vai subir e vai para lá. Tá? Então, quando isso, ou seja, quando eu não consigo que os X daquele intervalo cujo raio é o delta, eles não fujam, aí o limite não existe. Tá? Se fugir, é porque... Ok? Mas tem uma escrita para dizer que o limite não existe, né? Vou escrever aqui. Ou então, quando aquela frase não for, né, ou então, basicamente existe um epsilon tal que é o intervalo aquele centro de raio delta, ou não vai valer aquela... Mas eu vou escrever bonitinho. Se bem que aqui eu acho que nem tem, mas eu escrevo. Não vou escrever por enquanto não, porque o nosso caso de não existência, o primeiro caso que a gente vai ver vai ser de limites laterais. Aí eu vou deixar para cá. Os laterais, na verdade, basicamente é uma coisa mais ou menos assim. A esquerda é esse aqui, consegue, e a direita não. Ou então a direita é outro limite. E aí quando os dois são diferentes, aqui não existe. Então a definição é essa, só que assim, não vou me aprofundar muito não, porque... Então, em resumo, o limite pode existir, mas não é, às vezes está fora da imagem do L. Não. O limite existe, mas está fora da imagem do L. Não, mas se estiver fora... Não, a maioria dos casos é quando o ponto não está definido no domínio. Seno de x sobre x. X tende a zero. Esse limite aqui a gente vai ver que é 1. E o zero não está no domínio dessa função aqui. O limite existe, mas o ponto... A função não precisa estar definida naquele ponto para o limite existir. Tá? Se eu coloco essa função aqui no gráfico,
então qualquer outra, por exemplo, essa função aqui, que no zero, é porque aqui parece que tá, né? Mas o zero não tá definido aqui não. Deixa eu botar um. Deixa eu ver se ele. x2 menos 1. Aqui ele não tá. Ele meio que coloca. Mas aqui é sem esse ponto aqui, ó. O gráfico dessa função aqui é o mesmo da reta x mais 1, só que sem esse. Nesse lugar aqui. Aliás, o f de 1. Não tem o f de 1 aqui. É porque ele colocou como se fosse tudo. Deixa eu ver se no GeoGebra ele tira. Cadê a... Ah, não, eu tenho que pegar no... Uma coisa mesmo. Ele não tira também não, mas não tem esse F, aqui é pra ter um buraco aqui, tá? Que ele não coloca. Mas basicamente a função não precisa ter o F dela, não tem que estar... Quando ocorre, aí é a definição que eu vou colocar aqui, que a função é contínua. Limite lateral. Isso, daqui a pouco. Então, uma função f, né, é dita contínua em A. Então, a função f é dita contínua. Vou escrever com outra cor aqui. Contínua em A ou contínua no ponto A. O A aqui necessariamente tem que estar no domínio da função. Se, vou colocar assim, o limite de f de x quando x tende a A é o f de A. Eu falei agora há pouco que para existir o limite, não necessariamente o valor, a função tem que estar definida no ponto. Mas quando ela é contínua, o valor do limite é justamente a f daquele ponto. Que nem essas funções de primeiro grau que a gente pega de segundo grau. Essas que a gente vem fazendo, todas elas são contínuas. Porque basta substituir. Quando você pega um limite que você só substitui, eu vou fazer um exemplo aqui. Quando você pega um limite que você simplesmente substitui o ponto na função, é porque quando você pode fazer isso é porque ela é contínua. Por exemplo, essa função aqui, ó, ela é contínua
porque, na verdade, a justificativa é simplesmente porque você prova que um polinômio é contínuo, tá? E aí você pode simplesmente substituir o resultado que dá 2. Por exemplo, limite de seno de x quando x tende a 0. Quanto é que é? Você prova também que a função seno é contínua. E aí o resultado vai ser seno de 0, que é... Seno de 0. É porque ele vai ter aquela relação do cosseno de seno. 0. Então o cosseno é 0. Cosseno é 1. Você não pode esquecer isso não, gente. Então isso é exatamente funciona limite contínuo. Deixa eu pegar a lista aqui. Oi? Isso são exatamente Funções contínuas. funções contínuas. É 1. Gente, vocês não podem esquecer isso não. Ah, você já avisou, né? Já, mas tem Uhum. mas eu tenho. Quem avisa, amigo é. Deixa eu ver aqui. Ah, chamaram o professor. Hã? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu só encontrar a lista. É a professor postando? É. 17. Inclusive tem que colocar outra. Não vou nem pra fazer. Essa aqui. Mas essa é o limite lateral já. Limites. Essa aqui não, essa aqui não. Isso, esse aqui. Vocês estão tentando fazer essa lista, gente? Não, tudo isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um susto em vocês. Eu vou colocar todas as listas que eu vou cobrar na prova hoje. Pra vocês... Vocês não podem não se acomodarem. Adão, Ana Valéria, Antônio... deixa eu chamar. Adeline, Aline, Ana Valéria já respondeu, Antônio Josimar nunca veio, né? Bruno, Cícera, Aurélia, eu pulei a Aurélia, né? Tá aqui? Cícera Lívia nunca veio também, né? Cícero Emanuel. Ah, não, na verdade é Cícero Cauã, depois Cícero Emanuel. Os dois estão aqui, né? Felipe também. Francisco Carlos. Guilherme Solano nunca veio, né? Guilherme Solano? Tá com 16 faltas aqui. Ingrid Jamile. Ingrid. Não, então não aparece ainda. Quem trancou foi a Antônia. Quando tem trancou, fica esse T. Ele ainda não trancou. Então ele tem que trancar, senão já. Não. Ingrid. Isabel. Nunca veio também. Eu vou chamar aqui José Alisson. José Aleph.
Não. José Igor? Não. José Luigi, não. Ah, eu vou chamar só quem... Lilian Cristine. Luciano não veio. Matheus Rodrigues também não. Pedro Silva. O máximo é 16, falta. Esse Pedro aí tá com 22. Já. Pra vocês, quando vai pra outra falta, não aparece, não faz função. É porque tem que colocar as notas primeiro. Depois coloca as notas, aí aparece. Por falta e por nota. Eu sempre... Ainda é um menino, eu sigo, por falta e por nota. Eu sempre falo, assim, das piores coisas que você pode fazer na universidade é reprovar por falta. Uma das piores. É que, por exemplo, tem edital de bolsa que fala assim, você não pode ter reprovação por falta. Dentre os dois ruins, o pior é por falta, sim, com certeza. Tem muitas coisas que você deixa de fazer porque tem reprovação por falta. Então é melhor, se você já sabe que não ou não vai vir, é melhor trancar a disciplina. Porque... vamos lá, ó. A questão 36 aqui da lista. Não. 36 está dizendo assim, ó, determine L para que a função seja contínua no ponto dado. Não, é uma das questões da lista. Mas também não ajudou muito não, vocês. É engraçado, no próprio grupo pesquisar. De grupo pesquisado E agora nós vocês. Ó, não tem, a nota é só aquilo ali, viu? Não tem mais ajuda extra não, porque a prova pesquisada em grupo, não, já... Tá com a faca e o queijo na mão. No caso, a gente tá fumando. A gente tá se fumando com a faca, tá cortando e jogando queijo fora. Entendi já. Determine L para que a função seja, essa função aqui, né, seja contínua em P igual a 2. O que isso significa? Primeira coisa, o que a frase ser contínua em P igual a 2 significa? Essa frase aqui, ó, contínua em P igual a 2, se somente se, como é que eu traduzo isso aqui? Se a função... ela ser contínua em P igual a 2. Só se ela pudesse ser substituída por 2, é isso? Não, mas aí traduzindo isso significa o quê? Mas eu acabei de dizer. Se a função for igual a x, igual a 2. Não, igual a f de a igual a... Eu disse agorinha. É isso aí que eu ia dizer. Contínua em A. Não, é sério, filho. Contínua em A, o limite de fx consistente de A é o f de A. Só E tem f jeito. de a igual a... Não. Então, contínua em P, e vocês estão conversando muito. Então, contínua em P é a mesma coisa, para vocês essa é a mesma coisa
que o limite de f de x, quando x tende a 2, é o f de 2. Agora, outra pergunta. Qual é o f de 2 nessa função aqui? Ó, vocês aí estão conversando. Quanto é que é o f de 2 nessa função? Seria L. Não, ele ali. É. Oi? Seria igual a L. L. Que está dizendo, ó, observa a definição da função. É porque, no caso também, é porque o x é igual a 2, vai substituir o É parecido, próximo. Mas é essa a ideia. Ó, a expressão, ó. Ele está dizendo o seguinte: quando x é diferente de 2, a função vai ser x cubo menos 8 sobre x menos 2. Quando x é igual a 2, ele está dizendo que é L. Ou seja, o f de 2 aqui, ele definiu ou é definido como L, tá? F de 2 é o L. Então, basicamente, ele está dizendo, não. Você interpreta dessas informações, ou essas informações resumem-se a dizer que o limite de f de x, quando x tende a 2, é L. E aí, basicamente, você vai ter que calcular esse limite e o resultado vai dar um L. Novamente, ó, a função ser contínua em 2, você interpreta, você tira essa informação, que o limite de f de x quando x tende a 2 é o f de 2. Segundo, quem é o f de 2? L, porque foi definido quando x tende a 2. X tende a 2, não, perdão. Quando x é 2, quando x for 2, ó, imagina que no lugar do x eu coloco 2. Então, o f de 2 é o L. Então, é dado esse também. Então, as duas informações resumem-se nisso daqui. Agora eu calculo o limite. Aí tem aquela função ali. X, Por que eu estou trocando, no lugar da função, eu estou trocando essa expressão aqui? Porque se a gente colocar se faz essa substituição direta e dá certo. Não, mas por que eu não coloco... A minha pergunta é a seguinte. A função, ela não tem duas sentenças, né? É essa expressão aqui, se o x é diferente de 2, e é o L, se o x é 2. Por que eu não boto o L aqui? Já que a função é as duas, eu não boto o L no lugar da f. É porque você tem que pensar o seguinte. Dizer que quando eu quero calcular o limite, eu tenho que olhar a função ou o comportamento da função quando o x está próximo, no nosso caso, está próximo do 2. Próximo do 2 é o x ser diferente de 2. Tá? Eu não estou interessado aqui, eu não me permito calcular, olhar a função no 2, é próximo do 2. Tá? Então, próximo do 2, eu estou com valores diferentes de 2. Por isso que eu substituo por essa expressão aqui. E aí é só calcular isso aqui. Aí você tem que lembrar dessa fatoração. X ao cubo é a mesma coisa de x menos 2, x quadrado mais 2x mais 4, sobre x menos 2. Isso aqui eu fiz rápido porque eu já falei como é que daqui para cá, tá? A gente já fez isso. É só substituir por 2, né? Dá 12, né? Como o limite é L, então L tem que ser 12, né? Tá? Porque o limite é o L, e aí o valor do limite é 12. Então L tem que ser 12. É um L aqui, ó. Oi? Não, não precisa montar.
Ah, perdão. Em aula agora. Se puder esperar 10 minutos a aula acabar, aí você fica. Aham. Tá bom. Sem ver colocar daí, colocar em cima. Hã? Em vez de colocar daí, colocar em cima, tá certo? Em vez de colocar o quê? Daí, colocar em cima. Pode, qualquer palavra que conclui logo, né? Em suma, eu acho que não fica. Eu vou colocar aí, logo. Fica como se fosse em resumo, né? Hã? 35, vamos lá. Você tentou? Porque eu saí do postou. Eu vi ali, achei ela difícil. Tô sendo sincero. Ah, mas você quer comigo? Então, eu tentei, não consegui resolver. Tu conseguiu? Não, eu consegui não, cara. Difícil demais. Ei, peraí. Não é nem meio-dia. Tá conseguindo já. Ó, a 35 é se limite limite de fx com x tende a 0. Aqui é o quadrado, né? É 5. Encontre o limite de fx e o limite Hã? É o quê? Nada. Ó, se o limite de fx com x tende a 0, fx sobre x ao quadrado com x tende a 0 é 5. Encontre o limite de f de x quando x tende a 0 e o de f de x sobre x. Aí tem a dica aqui, ó. Use, por exemplo, ó, na primeira, como é que eu encontro esse? Alguém ia falar alguma coisa? Por exemplo, essa aqui você multiplica e divide por x quadrado. Assim. Aí esse limite aqui, como o limite do produto, esse limite existe e esse existe, você pode separar. Assim, né? Mas só porque eu sei que os dois existem, né? Esse aqui vale 5 e o outro vale 0. Não. Aqui vale 0, que vai ser limite x quadrado com x tende a 0 é 0 ao quadrado, que é 0. Vezes. E esse aqui eu sei que vale 5. Ó. Aí dá 0.
E o outro é o limite de fx sobre x. E aí você faz o mesmo truque, só que para aparecer o x quadrado. Ó. Tá vendo? Eu posso... Isso aqui é a mesma coisa desse anterior, tá? E aí é a mesma coisa. Os limites existem, eu posso separar. Você já poderia colocar direto, né? Mas... Então, aqui o limite de x, quando x tende a 0, 0. E esse outro aqui, 5. Tá? 0 também. Fome já, né? Gostei. Eu compreendi. O truque aqui é porque o truque aqui, por exemplo, é que você faz com que apareça a expressão f de x sobre x quadrado. Aí, nesse primeiro caso, eu tenho que multiplicar e dividir por x quadrado. E no segundo, eu multiplico e divido por x. Tá? Vamos fazer mais? Ó, e essa 38, ó. Se FG são contínuas... Eu já fiz isso aqui? Não, fiz não. Se F e G tais que... Hã? Cadê os amigos? Se F e G são contínuas, tá escrito G de 2 é 6, aí ele tá dizendo G de 2 é 6 e esse limite aqui é 36. Encontre F de 2. Sim, como é que eu faço isso aqui? Como é que é? Chora. Vai que o lá cai. Mas vai sair o próprio palito até o final da prova. Como é que é? Gente, essa daqui não é para ser difícil, na verdade. Tá no final, mas é só... Ó, vamos lá, ó, só para... Assim, a prova ser pesquisada, eu acho, no final não faz muita diferença, não. Realmente. Se você não souber aplicar. Eu só faço assim, sabe por que eu faço? Porque hoje em dia, assim, digamos assim,
eu não tenho que ficar fiscalizando ninguém. Não, mas aí... Mas não vai Eu ainda não dou a nota da prova na mente. Aí, ó. O que significa a função ser contínua, hein? O que significa as funções serem contínuas? Limite de f de x quando x tende a 2 é o f de 2. E o limite da g também, quando x tende a 2, tem que ser o g de 2. Aí aqui é só você substituir, ó. Primeiro, você pode separar aqui, se você quiser, tá? Aí tá vendo? Aí como o limite, como a f é contínua, esse primeiro limite, o resultado vai dar 3f de 2. E o segundo limite, as duas são contínuas, vai dar o quê? F de 2 vezes g de 2. E aí, como o resultado é 36, basta você substituir agora o g de 2 por 6. Oi? Porque g de x é g de 2, em vez de ser limite de g de x. Porque o que eu não entendi, que os dois limites deram g de 2, né? Um deu Não, f de 2, outro esse deu f de 2 porque as duas são contínuas. É a definição. Ó, se você quiser, eu vou fazer um passo anterior aqui, ó. 3, limite de f de x quando x tende a 2, mais limite de f de x. Como é o limite do produto e os dois existem, é o... Agora você usa a continuidade das duas. 3 vezes, aí esse limite aqui, f de 2, mais esse outro, f de 2, vezes o limite da g, que é g de 2, porque ela é contínua no 2. E aí você agora troca o g de 2, que ele deu que dá 6, né? Aqui é 6, vai ficar 6f de 2. Tá? Não é difícil, não. Mas assim, é necessário que vocês comecem a fazer esses negócios aqui, viu? Bota aí, cara. Aí, Peraí. Só parar de gravar aqui.